Vamos direto ao ponto. Hoje a gente vai fazer uma exploração completa para entender como a população gigante de uma nação inteira se conecta com a terra que a sustenta. A ideia aqui é mergulhar por dentro do território brasileiro, ver quem forma esse país e, claro, como o espaço é usado para garantir a sobrevivência e a prosperidade de tanta gente. É uma jornada bem fascinante que vai desde os números demográficos até lá no fundo da terra que produz o alimento nosso de cada dia. Bora lá? Para começar, o país abriga mais de 203 milhões de pessoas. É, sem dúvida, gente pra caramba, o suficiente para colocar a nação como a sétima mais populosa do planeta. Para dar uma dimensão melhor, é como se a gente pegasse a população de vários países europeus inteiros e colocasse tudo dentro de uma fronteira só. Só de imaginar a logística de organizar, abrigar e alimentar essa quantidade de habitantes num território que tem proporções continentais, já dá para ver a grandiosidade desse assunto. E para organizar essa conversa, a gente dividiu a explicação em 5 pontos centrais: perfil demográfico, ocupação e movimento, o setor primário, a evolução agrícola e, fechando o assunto, pecuária e extrativismo. Então, entrando na seção 1, perfil demográfico. Afinal, quem é que forma essa nação? Bom, olhando para cá, fica bem claro que a maior parte da população se concentra na faixa dos 20 aos 39 anos. E o que isso significa na prática? Significa que a gente tem uma força de trabalho que está no auge da sua capacidade física e produtiva, super pronta para movimentar as engrenagens e ditar o ritmo da economia nacional. E a diversidade também é um negócio gigantesco. A grande maioria da população se identifica como parda ou branca, seguidas por populações pretas, indígenas e de pessoas com ascendência asiática. É uma tapeçaria humana muito rica mesmo, herança direta de séculos de encontros entre povos totalmente diferentes. E tem uma tendência bem clara e super positiva rolando. A expectativa de vida não para de subir. Esse salto de 74 anos lá em 2010 para estimados 78 anos hoje é o reflexo direto de um acesso muito maior a recursos básicos, tipo saneamento, água tratada e, claro, aos avanços contínuos na área da saúde. O que nos leva para a seção 2, ocupação e movimento. Agora, o mais curioso é que, apesar do tamanho colossal do território, a população continua fortemente exprimida ali na beira da praia, ao longo do litoral. E o motivo junta o passado e o presente. É a herança lá dos primeiros assentamentos europeus, somada à infraestrutura moderna de hoje em dia, que acaba garantindo um acesso muito melhor a empregos, grandes hospitais e polos de educação. E essa movimentação das pessoas ao longo do tempo mostra uns contrastes que são fascinantes. Lá no meio do século XX, a gente viu um êxodo rural massivo, com a galera indo em peso para as fábricas nas grandes cidades. Mas hoje em dia, tá rolando um movimento reverso, incrível, uma verdadeira fuga urbana. Tem muita gente voltando ou buscando áreas rurais atrás de mais tranquilidade e, principalmente, de olho nessas novas vagas super lucrativas em tecnologia agrícola. É o campo puxando o pessoal de volta. Mas olha só, além das migrações internas, a estrutura do país também é moldada por quem vem de fora. O termo refugiado, por definição, é aquela pessoa que é violentamente forçada a largar seu país natal. O motivo é sempre algo extremo, sabe? Escapar de guerras, de perseguições políticas ou de catástrofes naturais arrasadoras. Tudo numa busca desesperada por um lugar seguro para conseguir recomeçar a vida. E desde 2016, o território nacional virou um dos principais destinos para quem está fugindo dessas adversidades extremas. A imensa maioria de quem chega buscando refúgio hoje vem da vizinha Venezuela, seguida por um fluxo bem grande da Síria e de Cuba. É claro que essas dinâmicas migratórias trazem desafios para integrar todo mundo, mas elas também adicionam novas culturas, saberes e muita força de trabalho ao nosso tecido nacional. Indo em frente, seção 3, o setor primário, a base da sobrevivência. Porque, no fim das contas, tudo começa aí, no setor primário. Ele é a base absoluta de toda a economia. É o setor responsável por extrair da natureza, ou cultivar do zero, as matérias-primas que a gente não vive sem. Pensa bem, sem esse primeiro elo da corrente, as indústrias, os serviços, os corredores dos supermercados, tudo isso simplesmente desapareceria. Esse motor vital funciona sustentado por 3 grandes pilares, e um depende do outro. A agricultura, que é a arte de cultivar a terra para colher as safras, a pecuária, voltada para criar e reproduzir animais para o nosso consumo, e o extrativismo, que é literalmente ir lá e coletar os recursos que a natureza já deixou prontos. Juntos, são eles que mantêm a sociedade viva e rodando. O que nos joga direto para a seção 4, a evolução agrícola. A gente saiu de um cenário que era pura dependência para as forças da natureza.
Antes, o agricultor ficava lá, na enxada, no arado puxado a boi, torcendo para a chuva cair na hora certa. Só que hoje a realidade do campo é outra. É domínio de telemetria avançada, tratores gigantescos e sistemas automatizados de irrigação que garantem a produtividade lá em cima, independente da chuva. Foi uma jornada a passos muito largos. A gente saiu daquele suor braçal e do trabalho animal ali no passo 1, pulou para as grandes máquinas e para os insumos químicos no passo 2, e agora a gente vive a agricultura 5.0. Parece ficção científica. São drones sobrevoando as lavouras, sensores enterrados no solo e inteligência artificial decidindo a hora exata de irrigar ou de colher. Mas calma lá, nem tudo que acontece no campo é avanço. As queimadas agrícolas continuam rolando soltas por serem um jeito barato e rápido de limpar o terreno. Só que o custo escondido disso é altíssimo. O fogo rouba a umidade e os nutrientes do solo, acelera muito a erosão e a fumaça tóxica é um desastre para as vias respiratórias de quem mora ali por perto. Então é um método bem problemático. Finalmente, chegando na nossa seção 5, pecuária e extrativismo. Na hora de criar os animais, a gente vê uma divisão super nítida. A pecuária extensiva usa aquelas áreas gigantes, onde o gado fica andando solto pelo pasto, que é rotacionado para preservar a terra. Já na pecuária intensiva, o esquema é outro. O foco são ambientes fechados, onde os animais ficam confinados com uma dieta calculada a dedo, e o ganho de peso é monitorado constantemente para maximizar a produção. E quando o assunto é extrair riquezas da natureza, também existem duas realidades totalmente diferentes. O extrativismo tradicional ainda mantém aquela pesca artesanal, o garimpo manual de bateia nos rios. Na outra ponta, o extrativismo moderno entra com tudo numa escala industrial absurda, com frotas pesqueiras de alto mar gigantes, maquinário pesado para derrubar madeira e infraestruturas milionárias para puxar petróleo das profundezas. O grande problema é quando essa busca por recursos sai totalmente de controle. O extrativismo industrial e principalmente o predatório não só esgota rápido demais o que a natureza tem a oferecer, como gera impactos terríveis. A gente está falando de rios inteiros envenenados por mercúrio letal que vem do garimpo ilegal, sem contar o risco muito real de levar um monte de espécies de animais à extinção. Mas existe uma luz no fim do túnel, tá? Dá para fazer diferente. Práticas tradicionais, como extrair o látex da seringueira sem matar a árvore ou a coleta de castanhas, provam que é super possível usar a natureza de forma sustentável. O segredo do sucesso aqui é um só: fazer essa extração num ritmo que respeite perfeitamente o tempo que a natureza precisa para se curar e se renovar. E para fechar essa nossa jornada que começou falando de 200 milhões de pessoas e terminou lá na extração dos recursos da terra, fica uma reflexão muito importante. Como é que a gente consegue continuar alimentando e sustentando uma população que não para de crescer e, ao mesmo tempo, preservar o meio ambiente para quem ainda vai nascer? Pessoal, encontrar esse equilíbrio exato entre a sobrevivência das pessoas e a saúde da nossa terra é, com certeza, o nosso maior desafio para o futuro. Fica aí a reflexão para a gente pensar a respeito.